Romanos 8, versículo 28, quem encontrou diz amém. Amém. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler de novo? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga, tudo contribui. Mais forte, tudo contribui para o bem. Como é difícil dizer isso. Diga, tudo contribui para o bem. Porque Deus permite coisas ruins acontecerem com pessoas boas? Talvez essa seja a maior indagação da humanidade. Porque um Deus bom permite coisas ruins. Certamente você já parou para pensar, se Deus é tão bom, por que Ele permite que eu passe por isso? Se Deus é tão bom, por que o sofrimento? Se Deus é tão bom assim, por que eu estou enfrentando isso? Ele poderia muito bem, com o seu poder lá do céu, fazer alguma coisa. Ele poderia, e parece que Ele não está fazendo nada. Se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Muitas pessoas me indagam a respeito disso. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eclesiastes 9, versículo 2, diz assim, pois a mesma coisa acontece com os homens honestos e os desonestos, com os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram a Deus. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador. A mesma pessoa que faz juramento e também aquela que não faz juramento. Ou seja, todos nós enfrentamos problemas. Seja você rico, você vai enfrentar um problema. O rico tem problema, sim ou não? Sim, o rico passa por problemas. Ele pode não passar por problemas financeiros, mas ele enfrenta problema. O pobre também enfrenta problema. Quem mora no sul do Brasil enfrenta problema. Mas quem mora lá no Nordeste também enfrenta problemas. Homens, eles enfrentam problemas. Mulheres também vão enfrentar problemas. Os cabeludos. Por que vocês riem quando eu falo isso? Eles enfrentam problemas. Os carecas, eles também enfrentam problemas. Todos nós enfrentamos problemas. Os problemas são inerentes à sobrevivência humana. E você, sendo um cristão, não te deixa imune aos problemas. Não te deixa imune às coisas difíceis ou até mesmo às coisas ruins da vida. Vou para a igreja porque eu não terei mais problema. Engano seu. A igreja é um lugar de pessoas que também têm problemas. E por que Deus permite esses problemas e qual é o propósito desses problemas deveria ser a nossa questão. E não sim o problema em si, mas o propósito pelo qual eu estou enfrentando isso. Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam e contribuem, até os problemas, eles também contribuem para o bem. Não, pastor, o senhor não está me entendendo, é porque se o senhor estivesse passando o que eu estou passando, que bem tem nisso? Se o senhor estivesse enfrentando a crise que eu estou enfrentando, eu queria que o senhor me dissesse qual o benefício de passar por isso. E hoje eu gostaria que você pensasse comigo. Que todos os problemas e todas as adversidades e coisas ruins também têm um propósito.
E se você descobrir o propósito, você vai passar por esse problema de forma diferente. Muitas pessoas passam por um problema pensando que aquilo vai acabar com a pessoa, e que aquilo é o final da pessoa, e que parece que Deus não ama mais essa pessoa, e alguns até chegam a dizer: eu acho que eu joguei pedra na cruz, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado, talvez é o meu karma, talvez são meus antepassados. E você vai descobrir hoje que todas as coisas contribuem. Você vai aprender isso. Diga: todas as coisas contribuem. Por que coisas ruins acontecem? Primeiro, Deus permite os problemas para que você possa ter a sua fé aprovada. Ô pastor, como assim? A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Tiago: meus irmãos, capítulo 1, versículo 2: tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. Que versículo difícil, né, irmãos? Fala a verdade, quem é que lê isso sorrindo? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Aleluia. Tiago, quando chegar no céu a gente conversa. Tiago escreveu isso, eu não sei como é que ele escreveu isso, mas ele diz no versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Talvez o problema que você está enfrentando veio para provar a sua fé. E a verdadeira fé, ela é provada mediante aos testes da vida. As provas aprovam. Quando se cria algo, é preciso submeter a alguns testes para saber se é resistente ou não é resistente. Isso chama-se teste de resistência, e somente depois recebe um selo de aprovação dizendo: esse produto foi submetido a um teste, e por isso ele é aprovado. Ele pode ser vendido e comercializado, porque a partir do momento que ele foi aprovado naquele teste, a pessoa que compra pode desfrutar daquele produto. Então ele precisa ser submetido a algumas provas, e talvez você está sendo submetido a algumas provas, porque Deus só prova alguém que Ele deseja aprovar. Deus permite provas para saber se a sua fé é uma fé verdadeira ou se é uma fé corriqueira, uma fé leviana, ou se a sua fé é genuína, porque são nos momentos mais difíceis que nós revelamos a nossa verdadeira fé, não são nos momentos bons. Eu já disse isso, momentos bons você precisa de gratidão, mas nos momentos mais difíceis é que a verdadeira fé se revela. É quando Deus permite os testes da nossa vida. O primeiro propósito das adversidades, que Deus permite coisas ruins acontecerem, é para saber se realmente você tem uma fé genuína. Porque eu conheço muitas pessoas que quando a empresa está vendendo, que quando tudo está dando certo, glória a Deus, Deus é fiel, aleluia, vem na igreja, louvado seja Deus. Mas quando Deus permite um teste na saúde, na empresa, dentro de casa, com os filhos, no ministério, nas finanças, nas emoções, ai, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você, Ele só está permitindo um teste na sua vida. Diga comigo: chega uma hora que tudo que eu ouço preciso colocar em prática. Deus, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Tem uma hora que tudo que você ouve, você precisa colocar em prática. Os discípulos andavam com Jesus toda hora, e era maravilhoso andar com Jesus. A fé deles estava ok, porque andavam com Jesus. Jesus curava o cego, eles olhavam e diziam: o cego foi curado. Jesus curava os coxos, os aleijados, eles saíam andando e eles diziam: curou mais um. Jesus ressuscitou os mortos, eles, olha, estava morto e ressuscitou.
Eles ouviam e viam, eles contemplavam. Chega um momento que Jesus diz assim para eles: então vamos fazer o seguinte, vamos a um lugar chamado Gadara. E os discípulos estavam juntos, passam para o outro lado, pegam o barquinho, entram todos dentro do barco. E quando chega naquele lugar, o endemoniado vem, Jesus só para, o endemoniado cai aos pés de Jesus, dizendo: o que vieste fazer aqui? Vieste nos atormentar? Jesus, com uma palavra, diz: saia dele agora a legião. Eles entram nos porcos, os porcos vão para um despenhadeiro e caem todos, e aquela glória, aquele homem fica em perfeito juízo, aquele homem que morava nos cemitérios, que cadeias, eles ficam olhando dizendo: uau, e que fé que era aquela que estava crescendo cada vez mais, e eles estavam vendo, estavam se envolvendo. Mas em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus pega o barquinho e diz: podem ir, vamos embora. E eles: tá bom, vamos embora. Entram dentro do barco, e Jesus diz: daqui a pouco eu chego. E eles entram no barco. A fé deles estava assim, mas quando eles entram dentro do barco, no meio tinha uma grande tempestade. Por que Jesus permitiu aquela tempestade? Ele não amava os discípulos? Sim, ele amava os discípulos. Ele não queria o bem daqueles discípulos? Sim, ele queria o bem daqueles discípulos. Mas ele se esqueceu dos discípulos? Não, foi mesmo ele que mandou entrar dentro daquele barco. Mas por que Jesus permitiu aquela coisa ruim acontecer? Para que se revelasse a verdadeira fé que estava no coração deles. E às vezes é quando o barco está balançando, às vezes é quando as tempestades estão chegando, às vezes quando o vento contrário está soprando, é que nós precisamos nos levantar e mostrar que de fato nós cremos naquele que nós já vimos ressuscitar os mortos, levantar os paralíticos, dar vista aos cegos. É muito fácil dar glória a Deus quando tudo está muito bem. Esse teste veio para revelar a sua verdadeira fé. E aí, campeão? E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Vai continuar crendo ou vai desistir agora? Esse teste veio apenas para revelar quem é e quem não é. Então aguenta firme, porque esse teste vai passar. Havia um homem muito bom, especial, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem maravilhoso, um exemplo. O nome dele era Jó. Só que Satanás chega para ele e diz assim: eu sei, Jó te ama, né? E Deus diz: Jó me ama. É o único exemplo de Deus, um ser imortal, dando testemunho do ser mortal. É Deus falando de Jó. Viste o meu servo Jó. Aí o diabo para e diz: também é fácil, né? O Senhor cercou ele com sebe. O que é isso? O Senhor colocou proteção. Sebe era um muro de pedra, que tinha azeite em cima, colocava fogo. Era como se Deus tivesse feito uma redoma sobre Jó. Satanás diz assim: também você protege ele, você protege, você não deixa nada de errado acontecer com ele. E Satanás diz para Deus: toca aí, você vai ver se ele vai ter a mesma fé que ele diz ter. Deus diz assim para Satanás: você pode tocar. Por que Deus permite? Por que Deus permite? E Deus ficou dos céus olhando. Eu sei que Ele não vai me negar. Eu sei que Ele não vai retroceder. Eu sei que Ele não vai me negar. Eu sei que Ele não vai desistir. Eu sei. Ele é íntegro, é reto, teme a mim, se desvia do mal. Pode tocar, porque meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. E aí, quando Deus permite? Por que Deus permite, pastor, coisas ruins acontecerem? Primeiro, Ele pode estar provando a sua fé. Ninguém gosta de testes. Quem que gosta de ser submetido a teste? Mas Deus assim permitiu. Diga: primeiro, Ele pode estar provando a minha fé. Jó, no comecinho, capítulo 3 e 4, ele está passando aquela provação, ele está passando aquela dificuldade, ele está passando aquele vento,
ele perde coisas que ele amava, e Deus prova quando ele tira, não é quando ele dá. Deus prova no meio da escassez e não na abundância. Deus prova, e tem pessoas aqui que estão passando por essa prova, mas ao mesmo tempo eu disse, estão passando por essa prova, estão passando por essa, que fazer, pastor? Aguenta firme aí, que essa prova não vai durar a vida inteira, aguenta firme aí, que é só um momento, calma, isso não vai durar a vida inteira. Os amigos de Jó chegam próximo de Jó e dizem assim: Jó, consolastes a muito, levantaste o que está caído. Eles param e dizem assim: porém a ti mesmo não consolas? Isso dói. Os amigos encostam e dizem assim: Jó, você consolou muita gente, e agora você que está precisando de consolo. Jó, eu quero ver você agora, Jó. E tem muita gente aqui que está passando por uma prova, é uma provação da sua fé. Deus permite, eu vou dizer, Deus permite. Ele te ama, sim ou não? Ele te ama? Diga, Ele te ama. Porque às vezes o diabo faz você pensar que Ele não te ama, porque se Ele te amasse, Ele não permitiria isso. Mas é o contrário, exatamente porque Ele te ama, que Ele permitiu isso. Exatamente porque Ele te ama. Ele permite, primeiro, para provar a nossa fé. Diga, para provar a minha fé. Diga, em segundo lugar, Deus permite coisas ruins. Fala, Deus permite coisas ruins. Diga, Deus permite coisas ruins para me corrigir. Salmo 119, 71, eu acho. Vê se é isso. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Glória a Deus, né? E 2, ai meu Deus. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Coisas ruins acontecem para nos corrigir. Pastor, Deus permite coisas ruins. Deus não é avô. Deus não é avô. E quando eu for avô, eu serei também avô. Mas hoje eu sou pai. Eu digo, come direito, senta direito, fala direito, se comporta direito. Avô, ai, deixa o menino. E quando eu for avô também vou dizer, para que falar assim? Mas Deus é pai. Pai que é pai corrige, não bate, porque se todo, não, pai que é pai corrige e não bate. Sou extremamente contra pai bater em filho. Pastor, mas eu apanhei, o problema é seu. Agora você quer bater no seu filho? Quer descontar? Pai que é pai corrige e não bate. Por quê, pastor? Já pensou se todas as vezes que você errasse, Deus descesse uma havaiana celestial e tal? Ah não, né? Você não quer a varinha de Deus, você não quer. Só com um pouquinho assim de carinho. Não, pastor, Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Deus disciplina aquele que Ele ama, Ele corrige aquele que Ele tem por filho, e às vezes Ele permite situações difíceis para você acordar e voltar para o centro da vontade dEle. Ninguém gosta de ouvir isso não. Deus é bom, pastor, Deus corrige, Deus é pai. Minha filha tem agora 4 anos, diz para ela, vamos ao mercado, filha, e depois eu vou te levar para comprar um presente. Ela, oba papai, e no meio do caminho, ela começou a fazer umas coisas que eu falei, filha, você não está se comportando, e ela, eu falei, então hoje você não vai ganhar o presente, e não ganhou o presente, e hoje não ganhou de novo o presente.
porque eu sou pai, e o avô que está presente está dizendo: ai, que péssimo pai. A menina nem entende. Ai, coitada. Alguém está entendendo que Deus corrige? Deus corrige. Essa teologia que você pode pecar, você pode fazer, e que é hipergraça, superabundante graça, isso aí não é bíblico não. Deus corrige o filho que Ele ama, e às vezes Ele vai permitir coisas ruins para você acordar, porque Ele já tentou falar com você de outras formas, e você não deu atenção. Aí acontece uma coisa ruim, você diz: Deus, Ele diz: eu estava tentando falar com você de um jeito, você não atendeu, então eu precisei deixar você botar o dedo na tomada. Assim como um pai, eu imagino o coração de Deus. Não é a vontade de Deus fazer com que o seu filho sofra, não é a vontade de Deus permitir coisas ruins, mas Ele sabe o seu futuro. Ele prefere te ferir do que te perder, e às vezes Ele vai permitir as coisas darem errado, e você chega: Deus, onde o Senhor está? Eu estou no mesmo lugar, mas você não me obedece. Eu estava esperando você me procurar, mas precisou passar por tudo isso para que você voltasse para mim. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Jonas. Deus só falou: vai para lá, meu filho, vai lá, faz aquilo, quero que você vá para aquele lugar. Ele foi para o outro. Aí Deus permite o quê? Tempestades. Deus permite, Deus toca até na natureza para fazer você voltar para o seu propósito. Deus teve que falar com o peixe. Eu imagino o peixe, não tinha nada a ver. Eu imagino Deus falando com o peixe. Eu posso imaginar, sim ou não? O peixe está lá de boa, se alimentando, a cadeia alimentar marítima, aquela coisa toda, está lá comendo uma sardinha, um atum, sei lá o que ele estava comendo. O peixe está comendo de boa, daqui a pouco Deus fala: peixe, oi, vai comer um homem. Hã? Come e não mastiga. Hã? Goela abaixo. O bendito do peixe, e entra um homem lá dentro, lá, e fica lá. Por quê? Porque Deus pode tocar em várias coisas. Deus toca ao seu redor, quando você não dá acesso para Ele tocar aí dentro. Ele começa a tocar ao seu redor. Ele toca até no capitão, no cara não tem nada a ver. O dono do barco não tem nada a ver. Também vendeu a passagem para o cara errado, né? Ele toca no barco. O dono perde a carga. Ele começa a tocar em várias coisas assim, olha, até que alguém permitiu ser tocado, porque Deus corrige ao filho que Ele ama. E tem gente aqui que está vendo muitas coisas ao seu redor, e Deus está dizendo: até quando você vai fugir da minha vontade? Deus corrige, sim, Ele corrige. Ele não me ama, Ele só corrige porque Ele te ama. Porque se as coisas continuassem do jeito que está, talvez nem lá com Ele você iria morar. Então Ele vai permitir, foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Sabe, esse Deus nos ama tanto, mas tanto. E eu glorifico a Deus que tem coisas que eu falo assim: Deus, ainda bem que o Senhor permitiu aquilo acontecer, porque senão nem aqui eu estaria. Tem portas que eu digo: Deus, obrigado, porque se o Senhor tivesse aberto aquela porta, eu acho que eu teria me perdido. Tem oportunidades que, se eu tivesse aproveitado, eu acho que eu estaria mal, sem família, eu acho que eu estaria sem meus filhos, sem a minha esposa. Eu olho para trás e eu digo: Deus, muito obrigado, que o Senhor me ama tanto. Existem dores que eu senti, que me fizeram mudar muita coisa, porque quando nós passamos por momentos difíceis, nós ficamos mais sensíveis, nós oramos mais, nos dobramos mais, pedimos mais orientação, entramos mais na presença de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel pecava, vinha um inimigo e arrebentava com eles, e quando o inimigo arrebentava com eles, o povo clamava, e Deus levantava outro homem. Tempo dos juízes. Mas Deus permitia o inimigo tocar. Eu disse aqui uma vez que até o diabo é um diabo de Deus. Eu sei que muita gente não gostou dessa expressão, mas até o diabo é Deus que manda nele.
Posso te provar isso? Você acha que o diabo faz o que ele quer? Então até o diabo está numa coleira amarrado. E Deus às vezes fala, vai. Quando ele vai morder, Deus, volta. Cão. E o bicho não é adestrado. Mas ele é temente. Porque ele sabe. Ele tem até algum poder. Mas aquele que está segurando as cordas do universo tem todo o poder. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então ele permite com que algumas coisas aconteçam para que você, será que é isso mesmo, Senhor? Será? O problema é quando Deus permite e permite. E a pessoa continua indo para o lado oposto. Até quando, né? Deus vai precisar ficar permitindo. Eu tenho um testemunho muito forte de uma pessoa que eu conheço e é da minha família, que entregou uma palavra. Foi numa casa e disse assim: se você não voltar para Jesus, todo ano eu vou recolher um filho seu para uma pessoa. No mês exato, eu vi um filho morrendo. Eu vi morto, baleado. Eu vi, não me contaram. Um ano depois, no mesmo mês, eu fui no funeral do segundo filho. E no terceiro ano, o outro filho morreu em um acidente em um outro estado no terceiro mês. Eu vi. Deus tem prazer nisso? Obviamente que não. Mas eu quero profetizar uma coisa e levante a sua mão. Hoje Deus está te levando para o centro da vontade dEle. Não haverá praga na sua casa. Não haverá maldição sobre a sua família. Não haverá desobediência que te mantenha longe. Porque o amor de Deus te alcançou hoje. Você está no lugar certo. Ele viu o seu coração e te recebe de volta. Seja acolhido de volta na casa do Pai. Porque Deus permite, pastor, em terceiro lugar, Deus permite para aperfeiçoar você. Ô pastor, como assim? Escute, cadê minha toalhinha? Vocês não trazem minha toalhinha? Vocês sabem que eu choro. Tragam minha toalha. Escute, primeiro Deus pode fazer o que, pastor? Alguém lembra primeiro? Provar a sua fé. Em segundo lugar, o que ele faz? Se você esqueceu o segundo, eu começo de novo, porque eu acabei de falar. Segundo lugar, ele pode misericórdia. Eu vou começar de novo. Em primeiro lugar, o que ele faz? Prova a minha fé. Anota aí, pelo amor de Deus. Segundo lugar, ele pode corrigir você. E em terceiro lugar, ele pode aperfeiçoar você. Diga um aleluia aí, pelo amor de Deus. Aí você vai identificando na sua vida qual que é o propósito disso aí tudo. Como assim, pastor? Ele permite uma coisa ruim para me aperfeiçoar? Exatamente. Prova, pastor, provo. Ele disse para José: José, eu quero que você seja governador do Egito. Você vai ser o cara, vou te dar um sonho. E esse sonho te mostra o futuro. Deus não mostra o que eu não pode te dar. Então vou te mostrar o seu futuro, tá bom, José? E José tem um sonho, boca aberta, não sabia, falou para os seus irmãos. Foi lá, eu vou ser governador, eu sonhei, bocão. O que os irmãos fizeram? Jogaram ele aonde? Num poço, numa cisterna. O que aconteceu com José? Tudo de ruim que você imaginar. Foi para o Chilindró, foi preso, foi injustiçado,
o Potifar, botou ele numa prisão, depois foi para o outro lado, esqueceram dele lá, ele interpretou o sonho, rejeitaram ele, acontece tudo que é de ruim na vida dele. Por quê? Por quê, pastor? Porque Deus permite coisas ruins para aperfeiçoar quem tem um grande propósito. Deus permite coisas ruins para te dar músculos espirituais. Alguém está? Deus permite coisas ruins para você crescer em meio a essas, porque no lugar onde Ele vai te colocar, você precisa estar preparado. Então Ele vai permitir uma provação. Vou te provar isso. Vou te provar. Daniel, Deus tinha um propósito com ele, colocar entre os maiorais. O que Deus permitiu? Vai se tornar um escravo, vai ser jogado na fornalha, vai passar por situações difíceis, e no final, você vai chegar lá. Mas Deus permite coisas ruins, para te aperfeiçoar. E eu vou te dizer uma coisa, aleluia, olha para mim, quanto mais difícil, aleluia, aleluia, diga um aleluia, que você sabe que você está enfrentando. Quanto mais difícil tiver, é porque Ele quer te aperfeiçoar ainda mais. Para o lugar onde você vai chegar, você precisa ter casca grossa. Você não pode se ofender facilmente, como você está se ofendendo ultimamente. Você não pode ficar chateadinho com pessoas, não pode. Aí ele pega a argila, pega o barro e amassa o barro e joga o barro. Deus, o Senhor não me ama, é porque eu te amo, porque senão eu não faria isso não. E amassa, e joga, e permite tocar na saúde, permite tocar na família, e depois deixa o camarada sem dinheiro, para aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele pega de um lado, permite uma calúnia, uma mentira, aí os da família, aí ele permite falar mal de você, aí ele vai esmagando você, aí você pensa que você está legal, aí dentro da igreja começa, dentro da igreja também, e onde você vai lá no trabalho, o chefe parece que só olha para você, você tem o dom do para-raio, tudo cai na sua cabeça, aí você vai pegar o ônibus quebra, você vai pedir o Uber, nem o Uber te aceita, aleluia, você diz, Deus amado, e que isso? E Deus vai dizendo, eu estou te aperfeiçoando, para a obra que eu tenho com você lá na frente. Dê um aplauso ao Senhor. Ele vai permitir, se você ficar chateado, Ele vai permitir do mesmo jeito, se você ficar bicudinho, Ele vai permitir. Anota essa frase aí, anota. Aí você posta e diz que é sua. Quanto mais maduros nos tornamos, menos ofendidos ficamos. Posta aí, hashtag coloca eu, você. Não tem problema não. Quanto mais maduros nos tornamos, menos ofendidos nós ficamos. O nível de ofensa revela a sua maturidade. Então Deus permite. Quem é que gosta disso? A irmã gosta, eu vou orar por ela. Tem gente lá atrás que gosta. Você gosta? Eu não gosto. Eu passei por uma fase tão ruim, irmão, mas tão ruim. Eu contava a minha história para o cavaleiro, o cavalo chorava. De tão ruim que era. Minha esposa lembra dessa fase. Não, teve uma fase, irmãos, que dava tudo errado. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas comigo, meu irmão, eu chutava tudo que é quina, até tum. Eu não sei o que aconteceu, era o Satanás. Eu acho que Deus permitiu, falou assim, ó, pode tocar, arrebenta ele, só não mata. Falaram mal, caluniaram,
Eu era um atleta, meu irmão, eu tive tudo que é lesão que você imaginar. Eu machuquei dormindo. Foi ou não foi, minha esposa? Dormi e acordei lesionado. Foi ou não foi, minha esposa? Eu falei para ela, eu sonhei que estava jogando bola, não é possível. Estou falando diante de Deus, meu irmão. Foi uma fase da minha vida que eu falava, Jesus, não tem explicação. Eu lesionei dormindo, estou dormindo, e ela sabe, eu fui para o departamento médico, como é que eu vou explicar isso? Eu sonhei e machuquei, tudo errado. E eu na época eu não entendia, eu não tinha maturidade espiritual, e não tinha ninguém para me ensinar, que era Deus me aperfeiçoando. E eu fiquei bravo com Deus, e eu ia no espelho e dizia, tu sabes, Senhor, que eu não estou em pecado. Não estava em pecado. Deus permitiu, porque Ele estava me aperfeiçoando. E eu comecei a pensar, será que a herança é maldição hereditária? Será que, quem que pecou, Senhor? O que aconteceu? O Senhor sabe, eu não olhei para nada, o Senhor sabe, Deus amado, nunca me envolvi, o Senhor sabe, eu chorava, eu começava a tentar explicar para Deus que eu não merecia. Você já fez isso? Seja sincero. Eu tentei convencer a Deus que eu era uma pessoa boa, quase que eu falei, Deus, o Senhor não me conhece, mas eu vou me apresentar. E eu comecei a falar para Deus, Deus, não é possível, eu dou o dízimo certinho, eu comecei a falar, eu, e Deus olhando do céu. Mas quando Deus vai aperfeiçoar alguém, Ele não olha o seu presente, Ele olha o seu futuro. E se você tiver que passar por esse momento, e Ele permitir coisas ruins, para que lá na frente coisas boas se manifestem, Ele vai permitir. Quem está entendendo diz amém. Diga em quarto lugar, porque Deus permite? Para que o nome do Senhor seja exaltado através da minha vida. Não, vou repetir, para que o nome do Senhor seja exaltado através da minha vida. Eita. Está tão gostoso de pregar hoje que vocês esperem aí. Quem está entendendo a voz de Deus diz amém. Em quarto lugar, coisas ruins acontecem com você e comigo, para que o nome do Senhor seja exaltado através de nós. Você não entende, quer ver uma coisa? Quem gostaria de ter uma história aqui como a de Lázaro? Sério, fala a verdade. Essa pegadinha não rolou, né? Lázaro é um personagem bíblico em João capítulo 11, que ele morreu. Por isso que só eu levantei a mão, tenha misericórdia, né? Minha esposa falou, baixa a mão. Mas Lázaro, ele morreu literalmente, ficou 3 dias morto. Ficou lá. Por que Deus permitiu? Por que Lázaro morreu? Você acha que ninguém fez essa indagação? Mas, depois de 3 dias, a casa de Lázaro estava assim, para todo mundo olhar para ele, para dizer, você viveu isso mesmo? Deus é na sua vida mesmo, hein? Você está entendendo? João capítulo 9, Jesus estava caminhando assim, e um monte de gente começou, mestre, ele parou, falou, o que foi? Tem um cego ali, tem um cego, aí Jesus para, quem pecou, Jesus? Ele pecou? Que coisa ruim que aconteceu, ele pecou, os pais dele pecaram, para que ele nascesse assim. Aí Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, então por que aconteceu essa coisa ruim? Jesus vai até ele e diz assim, isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse. Veja, você está entendendo?
Atos capítulo 27, versículo 10 e 11, coloca para mim, eu vou encerrar com isso. Coisas ruins acontecem para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Diga, através da minha vida. Pode falar, não é pecado não, diga, através da minha vida, o nome do Senhor será glorificado. Então entenda isso. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, um santo homem de Deus, Deus diz assim para ele: Paulo, eu quero que você se apresente em Roma. Aonde, hein? Roma. Deus diz assim para ele: entra nesse navio, Paulo. Paulo entra. Quando Paulo estava indo, preste atenção, Atos 27, 10, Paulo tem uma revelação. Paulo ouve a voz de Deus, e ele diz assim, dizendo-lhes: senhores, olha o que Paulo fala, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Preste atenção. O apóstolo Paulo é um homem de Deus. Sabe aquele crente chato que diz assim: eu estou falando. Alguém conhece um? Não cutuca não. Eu estou falando, para de fazer isso, eu estou falando, e no final você fica com a placa assim: eu já sabia. Paulo estava assim, Paulo entra no barco e diz assim: gente, Deus falou comigo, não é por aí, Deus falou comigo, essa viagem vai ser difícil, vai ser incômoda, não só para nós, mas o navio, a carga, vai ser complicado. A Bíblia diz que o comandante, o centurião, dava mais ouvido que o piloto e o mestre falavam, e o que Paulo falava, ok, vida que segue, a viagem continua. No meio começa aquelas ondas aqui, eu acho que Paulo dá uma olhadinha para todo mundo e dizia, sabe? E daqui a pouco aquelas ondinhas começam assim, começam a se transformar em ondonas. Vai para um lado, vai para o outro. E o capitão vai perguntar para o piloto: e aí, o piloto, tudo tranquilo? E o mestre? Tudo bem. Daqui a pouco começa. Uai, meu Deus, aquele que não era crente passa a se converter agora. Você sabe que o ateu só existe até o pitbull pular cerca. A hora que o negócio começou, o caldo começou a engrossar, e dali daqui, dali de lá, eu imagino o Paulo sentado. Só assim, se ele não tinha botox, né? Senão, ele fazia as ruguinhas assim, tipo assim. E de repente o piloto: gente, não sei como é que fala em alto mar, homem ao mar, como é que fala? Mayday é avião, né? Né? Homem ao mar, e carga, e começa a perder tudo, e perde as cargas, e depois que já perdeu tudo, o navio começa a se arrebentar, e começa a ir, se pula, e um pula, outro pula, todo mundo pula, cada um pega uma ripa. A Bíblia diz que eles se salvaram em tábuas, 276 pessoas, e ele sai, e chega na ilha. Quando ele chega na ilha, a cobra pica o Paulo não morre e tal, e depois de tudo isso, todos tiveram que reconhecer que Deus era na vida daquele homem. Escute, tem tempestade que Deus está permitindo, e Ele vai permitir tempestades em alguns ambientes por causa de você. Como assim, pastor? Deixa o chicote estralar, deixa o bicho pegar, e no final você vai dizer: eu falei que era para vocês irem para a igreja, e eu falei que era para buscar Deus, vocês não acreditaram. No final, todos reconheceram que Deus era com aquele homem. E às vezes Deus mexe em ambientes inteiros para mostrar que Ele é com um.
Às vezes Deus mexe na estrutura familiar inteira, para dizer, ó, nele você não toca. Existem coisas ruins que acontecem, só para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Fica firme, meu irmão. Fica firme com Jesus. Que bom que você veio aqui. Talvez essas coisas que estão acontecendo, talvez elas sejam para te corrigir. Talvez não. Pastor, estou bem. Ela vem só para provar minha fé. Ou não, pastor, eu entendo que isso tudo veio para me aperfeiçoar. Ou, pastor, hoje eu entendi. Deus está permitindo isso tudo para mostrar que Ele é na minha vida. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração com você hoje. Eu sinto a presença de Deus aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje está um ambiente muito leve, muito leve, muito leve. Nós tratamos com a liderança e tem sido um tempo muito especial. A igreja está alinhando, os ministérios estão voltando. E a Bíblia diz assim, o salmista fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele faz, caminhar me faz por pastos verdejantes. Aí ele diz assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. Escute, a ovelha só bebe quando as águas estão tranquilas. A ovelha não bebe quando tem muita agitação. A ovelha fica com medo dos crocodilos. E hoje Deus está te dando uma água tranquila. Deus está dizendo assim, pode beber dessa água, pode tomar dessa água, hidrata bem, seu caminho será ainda longo. Pode beber dessa água, aqui não tem ninguém que quer arrancar a sua lã. Oh Espírito Santo, obrigado. Aqui não tem ninguém que está preocupado com a gordura, quer arrancar tudo que você tem. Nós não somos uma igreja assim, nós não precisamos disso. Vem, bebe nessas águas tranquilas e volta para sua casa hidratado e saciado, porque Deus vai te abençoar muito ainda. Deus vai te abençoar muito ainda. Fica firme com Jesus. Você não queria ouvir uma palavra de Deus? Essa palavra é para você. Essa palavra é de Deus para você, dizendo calma, isso aí vai passar. Deus permite, porque Ele tem um propósito. Termino como comecei, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dê um aplauso a Jesus.